Temos quórum regimental. Eu declaro, então, aberta mais uma sessão desta Câmara de Direito, primeira Câmara de Direito Privado. É a 14ª sessão ordinária deste dia 30 de abril. Estão presentes, além do presidente em exercício, desembargadores Emanuel Albuquerque, Carlos Augusto e Regina Câmara. Aliás, Gomes Corrêa, né? A representação do Ministério Público, aos senhores servidores, na pessoa da nossa secretária, aos eminentes advogados e advogadas, representação da Defensoria Pública, quem é hoje? Doutora Silvia. Silvia Costa. E, por fim, todos os demais que nos assistem. Vamos começar aqui pela apreciação da ata da sessão ordinária do dia 23, colocando em discussão e eventual aprovação. Pela aprovação, presidente. Então, ata aprovada. Eu queria primeiro fazer a menção que os processos retirados de mesa e de pautas estão aí na bancada. Fazendo anotar que estamos no exercício da presidência, em razão das férias do nosso presidente, embargador José Ricardo Vital Patrocínio, nosso JR, e de antemão, anunciamos que todos os processos da relatoria de Sua Excelência, que estão na pauta hoje, estão sendo retirados de pauta e não adiados, né? Todos retirados de pauta, tanto do sistema SAGE como do PJE. Então, para os pedidos de preferência, aliás, há o pedido só de prioridade, né? Preferência na indicação, sem sustentação. São esses, né? Vou anunciá-los aqui, procurando esse objetivo, os números, a relatoria e o resultado. Me abstendo de declinar o nome das partes para a gente impor mais celeridade. O item 11, que é a apelação civil, da minha relatoria. Quem pede aqui a prioridade é a Defensoria Pública, o recurso conhecido e não provido nos termos do voto da relatoria. O item 241, relatoria do eminente desembargador Emanuel Leite Albuquerque, também pedido de preferência pela Defensoria Pública. Esse está sendo retirado de pauta por indicação da relatoria. 41, pedido de preferência da Defensoria Pública do Estado de Ceará. Também tem o 41 primeiro. 45. São os óculos. É o 45. Pedido da Defensoria Pública, relatoria do eminente desembargador Emanuel Leite Albuquerque.
Deixa aí, pegar. Recurso parcialmente conhecido e na parte em que conhecida, não provida. Agora, sim, o 63, ainda da relatoria do eminente desembargador Emanuel, com pedido de prioridade da Defensoria Pública, formulado pela Defensoria Pública, conhecido e não provido. Item 72, ainda da relatoria do eminente desembargador Emanuel, sobre os auspícios da Defensoria Pública, recurso prejudicado. Todos eles votados à unanimidade, em voto provisório e ratificado em sessão. Chamo o item 73, ainda requerida pela Defensoria Pública, relator desembargador Emanuel, Sua Excelência retirou de pauta, né? Então, retirado de pauta a pedido da relatoria. Item 78, os mesmos moldes. Relator desembargador Emanuel, também retirado de pauta por relator. 82, faltou mencionar isso. Temos aqui um pedido de prioridade, é o 82, é esse seguinte. Eu vou nominar apelante Banco BMG S.A., apelado Gilmar Martins de Oliveira, pedido de prioridade pela Defensoria Pública, relator o desembargador Emanuel Leite Albuquerque, o voto de Sua Excelência pelo conhecimento e não provimento. Desembargadora Regina votou? Falta apenas o desembargador Gomes Corrêa votar nesse 82. 82, na Excelência, é o 012-4312, né? Não, é 08693. Opa, Excelência. 31ª Vara Civil Fortaleza. Excelência, a sequência aqui? É o 82 da pauta. Ok. Estamos ainda nas preferências, é 82, na relação de preferência, só preferência. Ô, Jennifer, aqui coincide aqui? Essa mesma relação coincide aqui, não é? Sim, pronto. É 82. Só um que eu tinha olhado aqui, que é muita coisa. Aí a gente... Desembargador Emanuel, né? É, Excelência. É com relator, Excelência. Acompanhou a relatoria? Com relator. Então, conhecido e não provido. Estava implicando aqui com a desembargadora Regina. Que ela abandonou o cantinho dela aqui. Por causa do ar-condicionado, né? Mas a composição da Câmara tá bom. Ela é a Benjamin, é a caçula. Tem mais atenção aqui por Sema Leite. Com certeza. A Luluzinha entre os bolinhas. Agora chamo o 236, relatoria do desembargador Carlos Augusto, recurso não conhecido, também a unanimidade, ratificados os votos provisórios. Item 138, relatoria do desembargador Gomes Corrêa, conhecido e não provido. 142, relatoria do desembargador Gomes Corrêa, conhecido e não provido. É a proclamação definitiva. 163, relatoria do desembargador Gomes Corrêa, conhecido e não provido. Proclamação do resultado. 189, relatoria da desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara, conhecido e não provido. O 212, embargo de declaração, relatoria da desembargadora Regina Câmara, conhecido e parcialmente provido no termo do voto da relatoria, também sufragado por todos os que faz
fazem a turma respectiva. O 214, relatoria da desembargadora Regina, também pedido de prioridade pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, conhecido não provido. E, por último, também o último pedido de prioridade, que não foi feita aqui a menção, quem me solicitou, mas é da relatoria da desembargadora Regina, Câmara, conhecido e não provido. Então, são todos os julgados atendendo os pedidos de prioridade. Era da Defensoria Pública? Que não estava assinalado no meu. Vamos agora para os pedidos de sustentação oral dos processos que foram adiados da sessão do dia 23. O primeiro deles é o número 18 da pauta, chamo a mesa, julgamento, o agravo instrumento 062-322276-2018, originário de Maracanaú, terceira vara civil, agravante Companhia de Alimentos do Nordeste, Cialne, advogada, doutora Laura Beatriz Pereira Silva Nascimento, está aí, pode tomar lugar, a tribuna, e a agravada Santa Ana, Comércio de Alimentos Limitada, relatoria do eminente desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa. Indaga a Sua Excelência se desiste da leitura, desnecessária leitura do relatório. Secretaria anota e eu concedo a palavra a Vossa Excelência pelo tempo de até 15 minutos. Obrigada. O cerne do presente agravo de instrumento é a concessão de uma conexão entre dois processos. No entanto, o pedido, a decisão ela não merece prosperar, ela não merece continuar, tendo em vista que são processos diferentes. O artigo 54 do Código de Processo Civil, ele vai dizer que a competência relativa ela pode ser modificada pela conexão. No entanto, o 55 vai dizer que há conexão no caso de o pedido ele ser o mesmo, então a causa de pedir. No entanto, os dois processos elas não têm nem as mesmas partes, elas também não têm a mesma causa de pedir, visto que uma é uma execução de de duplicatas de vendas de frango vivo para o abate, e o outro é uma rescisória, tendo em vista um inadimplemento contratual. O pedido também é completamente diferente. Um está buscando o adimplemento dessas duplicatas, enquanto o outro busca a rescisão, os lucros cessantes, dano material e multa contratual. Além disso, também gostaria de frisar que a decisão não foi fundamentada, visto que limitou-se a juntar o espelho do processo, que tramitava perante a 34ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, e deixou de comprovar a conexão entre os dois processos. Sim. Essa palavra, eminente relator. Pois não, senhor presidente, eminentes pares, embaixador Abelardo aqui na presidência em exercício. Eu fico muito feliz. A diletíssima primeira Câmara estará nesses dias muito bem, né, representada, entregue realmente de uma forma primorosa, com certeza. Embaixador Emanuel. Não, claro, eu estou falando, claro. Não, claro. Só para ilustrar, eu presidi, não havia o rodízio, eu presidi a terceira Câmara, então terceira Câmara Civil, depois transformada em terceira Câmara
de Direito Público por quase 10 anos, 8, 9 anos. E diga-se, né? Depois nós fizemos, e foi um momento muito feliz para a gente, o rodízio, para que todos pudessem participar. Né? Ficava sempre o mais antigo presidindo, parecia até cansado, querendo sair daquela rotina. E o colega chegava e não tinha oportunidade. Acho que foi um momento muito saudável. Sem dúvida. Para todos nós. Mas... E diga-se que a Sua Excelência, a presidência, né, de Sua Excelência, no nosso TJ, foi realmente marcante. Né? Como eu fiz as minhas palavras um dia que Sua Excelência veio para cá. Assumiu aqui a nossa primeira Câmara, embaixadora Regina, senhores advogados. Não, ela revolucionou, né? Revolucionou e a gente, apenas a título de curiosidade, a título de conhecimento dos senhores advogados, o nosso tribunal, né, frequentemente vem despontando como um tribunal produtivo, entendeu? Isso diga-se, é interessante que se registre, entendeu? Porque, infelizmente, nós temos o judiciário, né, as pessoas realmente têm aquela questão de morosidade e pessoas se aproveitam desse argumento para poder, eu não digo denegrir porque esse termo é racista, né? Mas para menosprezar o judiciário. Né? Mas sigamos em frente, o importante é que nós estamos. Claro, isso faz parte do trabalho. Faz parte do trabalho de todos nós. Mas vamos em frente. Senhores, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a conexão entre a ação de execução de título judicial e a ação ordinária de rescisão contratual, determinando o apensamento e a remessa dos autos ao juízo prevento. A questão de discussão consiste em definir se há conexão jurídica apta a ensejar reunião dos processos para julgamento em conjunto, ainda que as ações envolvam títulos e contratos distintos, mas com substrato fático comum. A decisão que reconhece a conexão entre ações pode ser proferida de ofício pelo magistrado, independentemente de requerimento das partes, conforme autorizado pelo artigo 55, caput do CPC. Assim, não se constata nulidade na decisão agravada, uma vez que a matéria é de ordem pública, podendo ser reconhecida ex officio, e a fundamentação apresentada atende ao disposto no artigo 49, parágrafo 1º do CPC. O artigo 55, parágrafo 3º do CPC, admite a chamada conexão imprópria, autorizando a reunião de ações que, embora não apresente identidade distinta de partes, causa de pedir ou pedido, possui relação de prejudicialidade ou risco de decisões conflitantes. No caso concreto, embora as ações tenham objetos jurídicos diversos, execução de duplicatas e rescisão contratual, ambas envolvem as mesmas relações comerciais de fornecimento e industrialização de frangos vivos, evidenciando o substrato fático comum. Assim, diante da falta de clareza a respeito da independência das matérias discutidas nas duas demandas, a reunião dos feitos para julgamento conjunto se mostra necessária, a fim de evitar decisões contraditórias em observância aos princípios da segurança jurídica, da celeridade e da economia processual. Recurso desprovido à excelência, mantendo a decisão atacada. Inclusive, excelência, eu quero até deixar os senhores advogados e o CNJ colocou uma recomendação, né, com relação às emendas dos julgamentos. E isso, por demais, né, num momento muito importante que nós... o que vai ficar é o escrito. Não é nem o que eu falo aqui, né? É o que nós falamos, aliás, é o escrito. E eu acho que o resumo, em boa hora veio esse resumo, né? Você resume a matéria, você evita uma hora ler, até porque se a gente fosse ler uma hora um processo, a gente não ia terminar, né, no tempo adequado, né? Não faria nenhum sentido. E não somente a minha pessoa, como outros, vários colegas estão adotando essa sistemática, né? Claro. Excelência, a decisão
submetido à apreciação de Vossa Excelência é pelo desenvolvimento do recurso. É o voto, Excelência. Voto a desembargadora Regina. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, doutora Luzanira. Boa tarde, desembargador Emanuel. Boa tarde, colega Carlos Augusto, os funcionários da Câmara, os demais advogados presentes aqui. Desembargador, eu confirmo o meu voto provisório acompanhando o relator. Obrigado. Eu também, compondo a turma, o membro da turma, já votei antecipadamente, ratifico meu voto e acompanho a relatoria e faço proclamar o resultado. Recurso conhecido e não provido à unanimidade nos termos do voto da relatoria. Eu queria só fazer aqui uma retificação, que foi informado. O nosso presidente, desembargador Zé Ricardo, hoje está sob licença médica e não em férias. Férias dia 5, né? Dia 5. Então, ele fez um procedimento eletivo, simples. Vai chegar aqui mais arrumado, né? Mais bonito, vai bonito. É um procedimento eletivo. Então, hoje ele se encontra de licença médica e a partir de segunda-feira é que começa a usufruir as férias. Chamo agora o item 225, apelação 0021-2009-4696, originário da 6ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, apelante Advance Indústria Têxtil Limitada, advogado Dr. Mário César Farias Chaves, já se paramentando, apelado Tiago Tarifa Alencar e outros. 225 é teu. 225. É o 225. Boa tarde a todos. Pois não, doutor. Estou Com à a vontade, o palavra? senhor tem até 15 minutos para a sustentação oral. Ok. Primeiramente, saúdo respeitosamente Vossas Excelências. Ok. Era só mencionar a prática que se tem feito, Vossa Excelência dispensa a releitura do relatório para realmente começar a sustentação oral. Ok, obrigado. Então, a secretaria anota, vamos para a sustentação oral. Estou com a palavra? Com a palavra, sim. Perfeito. Agora, cronometrando. Pronto. Saúdo respeitosamente Vossas Excelências, integrantes desta colenda Câmara Civil, os colegas advogados aqui presentes, os servidores de justiça e todos os demais presentes. Uma boa tarde a todos. Excelências, trata-se de apelação interposta pela empresa Advance Indústria Têxtil contra a sentença que julgou procedentes embargos de terceiros ajuizados pelos filhos do executado, 225. reconhecendo a eficácia de uma doação de imóvel realizada durante o curso de uma execução e em flagrante cenário de fraude. Pois bem, a controvérsia gira em torno de um imóvel doado pelo executado, pai dos embargantes, no ano de 2000, embora este já estivesse com bens arrestados desde 1998, por força de uma ação cautelar proposta por esta apelante, convertida posteriormente em execução. O imóvel, objeto da doação, integrava originalmente a matrícula de número 7.576, a qual tinha prenotação de mandado judicial. Contudo, ao ser desmembrado na matrícula filha de número 15.204, essa prenotação, por razão inexplicável, simplesmente desaparece. E com ela toda e qualquer outra publicidade da ação executiva. E foi justamente nesse intervalo que se deu a doação, entre aspas, aos filhos e a fixação de usufruto em favor da ex-cônjuge do devedor. Excelências, não estamos diante de um caso comum de transferência entre partes alheias ao processo.
Aqui temos a alienação feita pelo devedor a seus filhos, em plena execução, com prenotação prévia na matrícula mãe, e sob circunstâncias que tornam manifesta a intenção de esvaziar o patrimônio para frustrar o credor. No entanto, a sentença concluiu que, como não havia verbação da execução na matrícula filha, não se poderia presumir má-fé dos adquirentes, aplicando a súmula 375 do STJ. Com devido respeito, essa interpretação é formalista e desconsidera a realidade dos fatos. A jurisprudência já reconheceu que a prenotação da matrícula mãe, e isso já foi amplamente demonstrado na apelação, ainda que não transcrita na matrícula filha, é suficiente para configurar fraude quando o desmembramento e a posterior transferência decorrem do mesmo núcleo familiar, com evidente ciência das partes envolvidas quanto à dívida. E é justamente esse caso. A conduta do devedor foi planejada, converteu o imóvel em unidade autônoma, ocultou os registros anteriores e formalizou a doação. Tudo isso com a execução pendente e diversos bens já arrestados. Os embargantes, filhos do executado, não eram terceiros de boa-fé, mas beneficiários diretos de um plano para blindar o patrimônio. A sentença também ignorou o fato de que, mesmo sem averbação, a fraude pode ser provada por outros elementos. E temos nos autos documentos e circunstâncias robustas, como, por exemplo, a ausência de certidões em nome do doador, ausência de negativa da propriedade de outros imóveis, vínculo familiar existente, direto, e doação no contexto da clara insolvência. Outro ponto, excelências, é que a proteção conferida ao bem de família, ela não é absoluta, quando se trata de tentativa dolosa de esvaziamento patrimonial. E, neste caso, não se trata de residência familiar vulnerável, mas sim de artifício jurídico operado para inviabilizar a execução. O que a sentença acaba por legitimar é uma verdadeira blindagem patrimonial ilícita, realizada por meio de um divórcio já em andamento, com separação de fato anterior, mas que serve de escudo para justificar uma transferência simulada em favor de herdeiros e da ex-cônjuge, justamente no momento da cobrança judicial. Portanto, diante de todo o exposto, reitero o pedido de provimento da apelação para julgar improcedentes os embargos de terceiro, diante da prévia existência de prenotação de ação real na matrícula mãe do imóvel objeto, reconhecendo também a fraude à execução ocorrida na doação do bem. Sucessivamente, não se acolhendo o pedido anterior, julgar improcedente os embargos de terceiro diante da demonstração de má-fé dos donatários e do doador, uma vez que houve doação de genitor para filho com usufruto em favor do ex-cônjuge, malgrado a prévia citação do doador em arresto cautelar, a prévia prenotação de ação real na matrícula mãe do imóvel e a ausência de certidões negativas em nome do doador, circunstâncias que demonstram cabalmente a fraude à execução ao tempo da doação. Por fim, condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais e finalizo a sustentação oral neste momento e agradeço a atenção e o tempo dedicado por Vossas Excelências a este caso. Então, muito obrigado. Cumprimento o eminente advogado, Mário César, pela sustentação e passa a palavra ao eminente relator. Pois não, senhor presidente, renovando os cumprimentos, senhores advogados, trata-se de ação interposta por Advance Indústria Têxtil contra a sentença da 6ª Vara Civil de Fortaleza, que julgou procedente os embargos de terceiro opostos por Tiago Tarifa Alencar e Mateus Tarifa Alencar, reconhecendo a validade da doação de imóvel realizada por seu pai, Amarildo Alencar, afastando a penhora incidente e condenando a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Há duas questões de discussão. Uma, definir se a doação do imóvel a filhos e ex-cônjuge
realizada durante o curso de ação judicial, configura fraude à execução. E 2, estabelecer se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida aos embargantes por ausência de comprovação de hipossuficiência. A caracterização da fraude à execução exige, conforme as súmulas 375 do STJ, a existência de registro de penhora ou prova de má-fé do terceiro adquirente. A matrícula do imóvel doado, número 15.204, não continha, à época da alienação, registro de penhora ou distribuição de ação movida pela apelante, sendo inviável presumir-se a ciência da demanda. A prenotação apontada pelo apelante na matrícula anterior, número 7576, referia-se à ação promovida por terceiro e perdeu eficácia por ausência de averbação no prazo legal. A alegada má-fé dos embargantes não restou comprovada, sendo insuficiente o simples fato de serem filho do devedor. A doação foi formalizada em acordo homologado judicialmente, no processo de divórcio, ajuizado antes da execução. A abertura de nova matrícula do imóvel por si só não configura artifício fraudulento, sendo prática registral comum e não demonstrada qualquer manipulação dolosa. O pedido de revogação da gratuidade judicial foi corretamente indeferido, pois não foi apresentada prova robusta que infirmasse a presunção de hipossuficiência dos embargantes. Recurso conhecido e desprovido é a manifestação, é a proposta de voto que encaminho aos meus eminentes pares. Pois não, eminente relator. Como vota a desembargadora Regina? Acompanho o relator, excelência. Eu achei esse processo bem, boto eu agora, bem interessante, mas os argumentos, o voto bem lançado, da relatoria, cumprimento. Eu sempre tenho muito cuidado com essas questões de simulação e tal. Mas, no caso, não vi. Porque, como mencionou o eminente relator, no próprio voto, a origem dessa doação está numa ação de divórcio ajuizada em 97. Foi acordado em juízo, né, essa divisão de bens. Eu acho um argumento muito forte a tirar qualquer elemento que pudesse caracterizar uma tentativa de fraude. Então, eu também acompanho a relatoria e proclamo o resultado. Recurso conhecido, desprovido. Unânime. Presidente, só um registro. E, para minha sorte e da Justiça, o assessor que eu discuti trabalhou muitos tempos na área de família, né? Então, isso facilita por demais a discussão da matéria. Vossa Excelência vinha de juízo fazendário, né? Mas juiz tem que ser clínico geral. Né? Claro, a gente tá... Até porque no interior a gente começa, juiz de carreira, né? começa... Eu sempre falo que eu estou aprendendo, geral. né? Eu estou aqui aprendendo com eu, todos, como não comecei antes, o desembargador Emanuel também, a gente julgava até reclamação trabalhista. Julgamos no interior reclamação trabalhista. Lá no interior. Julguei muito. Não achava muito bom, não, porque tinha delas toda a prefeitura com 400, 500 reclamantes. Era uma mão de obra. Mas nós julgávamos e aprendíamos, né? Nos leva a errar menos. Esse foi o número desse aí. 225. Paulo se apareceu, ia cortando seu ponto aqui, viu? Chamar aqui, sei disso, Paulo. Paulo é eficiente. O item 226 da pauta.
ainda da relatoria do desembargador Gomes Corrêa. É o processo, a apelação civil originária da 4ª Vara Civil da Comarca da Capital, apelante Francisco Alisson Marques, aqui advogados doutor Emílio e Arnaud, Vossa Excelência é o Arnaud, excelência. Arnaud, Isso. doutor Arnaud, já aí paramentado na tribuna, contra o Banco Safra. Deixa eu ver minhas anotações aqui. Eu acho aqui, embora conhecido, parcialmente provido ao resultado oficial, mas me parece que até está prejudicado porque a apelante 226, o apelante Francisco, nas razões do apelo até menciona, se Vossa Excelência se lembrar, eu vi hoje, pede até anulação da sentença e o eminente relator está anulando a sentença sem ir para o mérito. Sobre outro ponto. Então, aí eu indago a Vossa Excelência e desiste do relatório e, consequentemente, da sustentação oral, embora seja um direito de Vossa Excelência. Sim, se não, diante da cassação, a gente retorna para a discussão dos autos em outro momento, acho que é mais oportuno. Então, faço proclamar o resultado. Como é que ficou mesmo? Ficou parcialmente provido ou prejudicado? Deixa eu ver aqui só. Porque no pedido do apelante, né? Eu vi aqui, está anotado aqui para mim, parcialmente provido, Gênesis, o 226, só para fazer a proclamação aqui nos termos do voto de Vossa Excelência, para não ter depois embargo. Parcialmente provido, demais pedidos prejudicados, sentença anulada. Esse o acordo. Perfeito, Excelência. Muito obrigado. Boa tarde. Felicidade para o senhor. 237. Chamo agora o item 237 da pauta, originário do Cariri, Barbalha, primeira vara. Apelante e apelado. Concretizar empreendimentos imobiliários limitados e Maria Irlândia Bezerra Silva. Advogada doutora Érica Valêncio Pessoa. Está em sala, doutora Érica? Sim, estou aqui de forma virtual. Boa tarde, seja bem-vinda. Deixa só eu abrir aqui o voto, que eu não estou lembrando dele. Para dialogar com Vossa Excelência. O meu não está abrindo aqui, desembargador. De repente, abriu, votei nele, e agora na sessão o sistema tem essas coisas. Podia dialogar com a doutora, porque ela é apelante? Apelante e apelado. Doutora, Vossa Excelência desiste, dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Pedi para o desembargador, porque eu não consegui enxergar aqui, embora eu tenha votado, desembargador. Olha, o sistema não... Às vezes acontece isso. Podia dialogar, parcial provimento. Ele recurso da compradora parcialmente provido, né? Não sei se eu tenho mais em ela, mas recurso da compradora parcialmente provido. Em que sentido? No que refere, a disposição? E a doutora fica à vontade para sustentar, se assim entender. Um instantezinho aqui. Eu trago os meus impressos já por causa disso, quando tem sustentação, que às vezes o sistema não abre. Eu não consigo enxergar. Doutora, a senhora tem a palavra por 15 minutos. Pode. Que a gente vai identificando aqui. Pode continuar. Certo, então. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, nobres colegas, boa tarde.
Eu venho à tribuna na condição de advogada. 237, desembargador Carlos Augusto. Me perdi, doutora, um momento. Sim. É o 237. Isso. A senhora representa... A autora, né? Ambos são apelantes e apelados. Bem, no caso da compradora. Prossiga, por favor, me perdoe aí. Prossiga. Então, eu venho à tribuna na condição de advogada da parte autora para sustentar o pleito de resolução contratual com a devolução dos valores pagos em razão da rescisão unilateral do contrato de compra e venda de um lote urbano, que foi promovido aí pela própria vendedora. A autora adquiriu, em junho de 2019, um lote no valor de R$ 84.544,90 e, até o momento da rescisão, que ocorreu ainda no ano de 2021, ela havia pago mais de R$ 12 mil. Contudo, o que ocorre? Em razão da crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19, que é um fato público e notório, a compradora enfrentou dificuldades financeiras que a impediram de pagar sempre pontualmente as parcelas. Então, ela acabou pagando as parcelas de forma atrasada. Então, importa destacar que não houve má fé, não houve um abandono contratual por parte da autora, muito pelo contrário, nos autos há evidência de que ela tentou renegociar as parcelas e manter o contrato, sendo surpreendida com a rescisão unilateral promovida pela ré, que, além de tomar a iniciativa da ruptura, sem comunicar, decretou a perda integral dos valores pagos, o que é, evidentemente, abusivo. Então, conforme nós podemos observar nos documentos apostados junto à inicial, a autora, em outras oportunidades, apesar de atrasar o pagamento das parcelas, como, por exemplo, no ano de 2020, que foi o início da pandemia, renegociava a dívida e sempre prosseguia com o lote. No entanto, na última ocasião em que ela tentou renegociar, ela foi informada que ainda existia a possibilidade de continuidade da avença, a vendedora emitiu um boleto para pagamento, recebeu mais uma parcela, isso em 24 de junho de 2021, e ficou de dar para ela um retorno sobre a possibilidade de retirada dos juros, né, para fazer ali mais uma renegociação de dívida. Porém, não retornou. Né? Essas informações estão contidas aí nos autos, nas folhas 46. Quando a autora novamente buscou a vendedora para saber sobre a questão dos juros, ela foi informada de que o contrato estava rescindido. Posteriormente, ela buscou novamente informações para saber sobre os valores que havia pago e foi informada que nada seria restituído. A autora ficou sem nada, nem o bem e nem o valor investido, enquanto que a vendedora retomou o bem, vendeu por um valor muito superior e ainda está lucrando com os valores que foram pagos pela autora, que até o momento estão em posse da vendedora. Ora, excelências, o Código de Defesa do Consumidor não é uma letra morta, e ele existe justamente para proteger os consumidores de situações como esta, que não podem ficar impunes. A indenização buscada aqui possui um papel pedagógico, é claro, mas, sobretudo, reparador. Excelências, a jurisprudência desta egrégea corte, dos tribunais superiores, já se consolidou no sentido de que a retenção de valores, em caso de resolução contratual pelo inadimplemento, que é o caso, deve observar o princípio da boa-fé e também da função social do contrato. A devolução deve ser a regra, e a retenção é limitada entre 10% a 25%, conforme o caso concreto, e a comprovação dos prejuízos eventualmente suportados pela vendedora. E, nesse caso, não houve comprovação de qualquer prejuízo. A autora pleiteia apenas a devolução do que pagou, com uma justa dedução de 10% a título de perdas e danos, percentual razoável suficiente para compensar os eventuais custos da vendedora. Inclusive, inserindo neste percentual de 10% a comissão de corretagem. Quanto à forma de restituição, pede-se que seja de forma imediata e com juros desde cada desembolso, conforme a orientação do STJ no tema 938, bem como com a incidência da atualização monetária. Por fim, excelências, a autora requer a condenação em danos morais, pois mesmo diante de tentativas claras de manter o vínculo, ela foi surpreendida com a rescisão abrupta e com a perda total de tudo que pagou. E essa conduta da vendedora não apenas frustrou o legítimo sonho da casa própria, como causou um abalo emocional relevante, passível de reparação, sobretudo pela forma em que se deu essa ruptura, com a ausência de clareza, com a ausência de informação, com uma geração de expectativa quando a vendedora emitiu um novo boleto, recebeu mais uma parcela, mesmo operando-se a rescisão, e também pela total falta de comunicação. Sempre era a autora que ia buscar as informações e a autora sempre era surpreendida negativamente. Situação que supera, é claro, o mero de sabor, né, e viola frontalmente a dignidade da consumidora.
Então, diante disso, requer-se a confirmação da sentença com a manutenção do percentual de retenção, que for estabelecido em 10% do valor das das parcelas pagas, e que se reforme apenas para determinar a devolução imediata, com a retenção de 10%, incluindo nessa retenção de 10% do total das parcelas pagas a comissão de corretagem, a incidência dos juros, que passe a constar desde cada pagamento, a fixação da indenização por danos morais, em valor que não seja inferior a R$ 5.000. Trata-se de uma solução justa, proporcional e, mais importante, alinhada com a jurisprudência dos tribunais superiores e também desta respeitável corte. Obrigada. Passa a palavra ao eminente relator. Não, senhor presidente, eminentes pares, renovando os cumprimentos. Trata-se de apelações cíveis interpostas por concretizar empreendimentos imobiliários limitada e por Maria Erilândia Bezerra Silva, contra a sentença que, em ação de resolução contratual cumulada com devolução das parcelas pagas, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, determinando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a restituição das parcelas pagas com retenção de 10% sobre os valores efetivamente pagos e da comissão de corretagem, rejeitando o pedido de danos morais. A sentença foi complementada por embargos de declaração que fixaram o índice IGPM como critério de correção monetária das parcelas e definiram o termo inicial da correção como a data do reembolso. Assim, questões em discussão. Definir-se a retenção contratual deve incidir sobre o contrato ou apenas sobre os valores pagos. 2. Estabelecer-se a devida a devolução da comissão de corretagem. 3. Determinar a responsabilidade pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais. 4. Apurar se há direito à indenização por danos morais. E 5, definir o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos. A incidência do Código de Defesa do Consumidor impõe a revisão de cláusulas abusivas, devendo a retenção contratual limitar-se a 10% sobre os valores efetivamente pagos, conforme orientação da súmula 543 do STJ. A cláusula que estabelece a retenção de valores com base no montante global do contrato constitui vantagem exagerada ao fornecedor, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. A comissão de corretagem é retida de forma válida, pois foi previamente informada e discriminada no contrato, conforme autorizado pelo STJ no tema 938. A imposição ao comprador de despesas com IPTU e taxas condominiais antes da emissão na posse do imóvel é abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ, tema 886. O inadimplemento contratual por si só não configura dano moral indenizável, ausente prova de violação a direito da personalidade. Nos termos do tema 1002 do STJ, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir, a partir do trânsito em julgado da sentença, nas hipóteses de resolução contratual por iniciativa do comprador, recurso da vendedora desprovido e recurso da compradora parcialmente provido. Excelências, esse é o voto que eu submeto à apreciação dos meus eminentes pares. Pagadora Regina, tem voto? Acompanho a relatoria do desembargador. Eu também ratifico meu voto provisório, acompanho a relatoria e faço proclamar o resultado. Apelo da concretizar empreendimentos imobiliários limitados conhecido e não provido. E apelo de Maria Elirânia Bezerra Silva, conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatoria, sem discrepância. Chamo agora o item 238, SAG, agravo instrumento, quinta vara da Fazenda, quinta vara civil.
Agravante Serengue, Construções de Engenharia Limitada, advogado Dr. Edson Antônio Cruz Santana. Agravada Caçula Empreendimento Imobiliário GSA. Dr. Edson Antônio Cruz Santana requeriu sustentação oral. Está aqui em sala ou virtualmente? Então, PM, por favor, para verificar aí fora. Dr. Edson Antônio Cruz Santana. Bom, então eu vou proclamar o resultado. De qualquer forma, estaria prejudicada a sustentação. O recurso está sendo conhecido e provido, desconstituído o arresto. Não é isso, desembargador Carlos? Com certeza. Vamos agora presenciar a estágio PJE, o item 41 da pauta. Chama a mesa, apelação civil originária da 18ª Vara Civil de Fortaleza, número 0140-054-15-2016, apelante Sim, Administração e Comercial de Imóveis Limitada, advogado Dr. Paulo Sérgio Nunes Verdosa, e apelado Miguel Lamboglia Neto e outra, advogado Dr. Ronildo Alves Sobrinho. Estão aqui ambos em sala? Sim, excelência. O doutor representa quem? Lamboglia. Que é o apelado. E o apelante, Paulo Sérgio Nunes Verdosa? Isso. Pode tomar lugar à tribuna. Indago aos dois se dispensam a leitura do relatório. Podemos ir logo para a sustentação oral. Ambas as partes, por favor. Dispensam a leitura do relatório, doutores? Então, vamos para a sustentação oral. Doutor Verdosa tem a palavra pelo tempo regimental de até 15 minutos. Ok, excelência. Muito Se obrigado. quiser falar só 3, pode. Tá certo. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, eminente relator, nobres julgadores, representantes do MP e da Defensoria, servidores, colegas advogados, demais presentes, boa tarde. A presente apelação tem como objetivo reformar a sentença que indeferiu o pagamento da Comissão de Intermediação Imobiliária e o pedido de danos morais, apesar do reconhecimento da prestação de serviço. O senhor Joaquim Guarines possuía um terreno que estava com problemas documentais, fiscais e possessórios, pois que estava invadido. Precisando vender para fazer face à dificuldade financeira, relacionada inclusive com saúde, o senhor Guarines procurou a Sim Imobiliária, que disponibilizou o escritório jurídico que lhe prestava serviço, objetivando regularizar o imóvel para, em pós, providenciar sua venda. O senhor Guarines tinha pressa, pois estava acometido de neoplasia, portanto, disposto a deixar de ganhar o preço que valeria o imóvel após a sua regularização, pelo que requisitou que a imobiliária conseguisse algum investidor que lhe pagasse um preço ainda que menor e assumisse as despesas com o processo de regularização do terreno. A imobiliária apresentou o negócio ao senhor Miguel, que, após arrastadas negociações, fechou o negócio por R$400 mil, em que daria um sinal de 50 mil, e o restante após a regularização do imóvel e a sua revenda a terceiros. Ainda que tivesse sido informado pela imobiliária da expressiva diferença entre a proposta do senhor Miguel e o valor que se obteria da revenda do imóvel após a sua regularização, o senhor Guarines optou por firmar o negócio com o senhor Miguel, pois, segundo disse à época, só quem sabe onde aperta o pé é quem está calçando o sapato. O senhor Miguel pagou o sinal de 50 mil reais e, meses depois, após estar com o imóvel regularizado, propôs pagar à imobiliária 100 mil reais por fora, para que a imobiliária convencesse o senhor Guarines a outorgar-lhe a escritura definitiva
pois alegara estar receando que o senhor Guarines, ante a regularização concretizada, vendesse o imóvel e o deixasse na mão, como se diz popularmente. A imobiliária rejeitou a oferta inusitada do senhor Miguel, marcando reunião com o senhor Guarines e o senhor Miguel, durante a qual explicou ao vendedor a proposta indecente que recebera do senhor Miguel, ocasião em que fê-lo acrescentar o preço da transação os 100 mil reais ofertado à imobiliária, mas em prol do senhor Guarines, pelo que a transação passaria de 400 para 500 mil reais. Ficou acertado que o senhor Guarines passaria a escritura pública para o senhor Miguel, mas fazendo nela constar a pendência de pagamento do restante do preço, isto é, dos 450 mil reais. Todavia, o senhor Miguel mandou preparar a escritura com quitação integral e manobrou a revelia da imobiliária para obter a ida do senhor Guarines ao cartório para assinatura, oferecendo-lhe pagar mais 10 mil reais a ser descontado do saldo do devedor. O senhor Guarines, em situação de penúria, foi ao cartório e assinou a escritura sem ler, acreditando que a cláusula de pagamento do tal devedor estava registrada no documento, e correu para o banco para descontar o cheque de 10 mil reais do senhor Miguel, dado que o senhor Miguel agendou propositadamente a hora da assinatura da escritura minutos antes de o banco fechar, para que o senhor Guarines não tivesse tempo para ler o documento. Depois do ocorrido, a imobiliária, após tomar conhecimento da artimanha, cobrou satisfação do senhor Miguel, que afirmou que somente agiu assim para se resguardar de eventual possibilidade de o senhor Guarines se aproveitar do imóvel regularizado para vender a terceiros, mas que, por óbvio, após a revenda do imóvel, pagará ao senhor Guarines o restante do preço. Dessa forma, a Sim Imobiliária intermediou duas vendas. A primeira, do imóvel do senhor Guarines para o senhor Miguel, que passou a custar 500 mil reais, cuja comissão seria paga pelo senhor Guarines após a sua regularização e revenda, e a segunda do senhor Miguel para terceiros. A segunda transação do senhor Miguel, aviada pela própria Sim Imobiliária, foi concretizada por 3,6 milhões de reais, assegurando um lucro de cerca de 3 milhões de reais no mínimo. A comissão acordada de 6%, ou seja, 216 mil reais, deveria ser paga no sinal, que foi de 1,5 milhão, mas o senhor Miguel, unilateralmente, mandou entregar um envelope na recepção da imobiliária, com somente 75 mil reais, tendo deixado o recado que pagaria o restante da comissão, isto é, 141 mil reais, quando recebesse o restante do preço. No dia da assinatura da escritura para a empresa adquirente final, seu representante legal perguntou à imobiliária se preferiria que retivesse o restante da comissão para pagar-lhe diretamente, ocasião em que o representante legal da imobiliária declinou, assegurando que, por questão de elegância, receberia diretamente do senhor Miguel. Semanas depois, o senhor Miguel mandou deixar na recepção da imobiliária uma notificação para que fosse receber o restante da comissão em hora e local marcados. Na data e hora marcados, o representante da imobiliária lá compareceu e, para sua surpresa, soube que o senhor Miguel havia viajado para os Estados Unidos na data que tinha marcado para pagar a comissão, o restante da comissão. Após seu retorno, o senhor Miguel agendou mais 3 datas para pagamento, ocasiões em que entabulou desculpas distintas. Ante a recusa de cumprir o acordado, a Sim Imobiliária ajuizou este feito. Houve ainda falsa imputação, assim, de retenção de valores do senhor Guarines, para quem o senhor Miguel, ante a insistente cobrança do senhor Guarines, do valor que ele devia, afirmou ardilosamente que teria entregue à imobiliária o saldo que devia ao senhor Guarines, o que maculou sua imagem profissional no mercado. Assim, o senhor Miguel nem pagou ao senhor Guarines o restante do preço, os 440 mil, e, por conseguinte, o senhor Guarines não teve como pagar a comissão que devia à imobiliária pela primeira transação. Tampouco o senhor Miguel pagou o restante da comissão, assim, imobiliária. Enquanto acreditou que a imobiliária havia ficado com seu dinheiro, o senhor Guarines passou a frequentar assiduamente a imobiliária, a última vez portando ostensivamente arma de fogo, onde agia de forma desordeira, alarmando os clientes, abalando a credibilidade da imobiliária, até que convenceu-se da armação do senhor Miguel, tendo providenciado BO e inquérito policial contra o senhor Miguel. O senhor Guarines acabou falecendo sem ver a cor do dinheiro que o senhor Miguel lhe devia. Bem, a sentença reconhece o serviço prestado, mas nega a remuneração, alegando a ausência de contrato escrito, o que contraria o artigo 724 do Código Civil, que reconhece a validade da corretagem verbal.
Jurisprudências do STJ que reconhecem a validade do contrato verbal e a legitimidade da tabela do Cresce e a praxis do mercado, em que a comissão de lançamentos imobiliários pagos por incorporadoras é de 4%, e transações avulsas, como é o caso concreto, o percentual da tabela do Cresce é de 6%, especialmente quando se trata de uma transação em que o senhor Miguel teve um lucro excessivo. A tabela do Cresce fixa a comissão em 6%, a sentença recepciona a tese falaciosa do devedor, segundo quem a comissão acertada teria sido de 2,5%. Ora, ainda assim, a sentença acaba por dar quitação ao réu, em contradição até com os 2,5%, com o que a comissão seria de 90 mil e não os 75 mil que ele deixou na recepção da imobiliária. Bem, há provas inequívocas. O depoimento do representante da empresa adquirente final confirmou em seu depoimento a atuação da SIM e a razoabilidade dos 6%. A própria SIM apresentou diversas notas fiscais de outros negócios que fez, em que cobrava a comissão de 5%. A notificação do próprio senhor Miguel, que reconhece o débito remanescente, e assim tentou diversas vezes cobrar amigavelmente sem êxito. Bem, diversos tribunais reconhecem a validade da corretagem verbal, bastando prova da intermediação e do resultado útil. A tabela do Cresce tem sido adotada como parâmetro legítimo para a fixação da comissão. O senhor Miguel imputou falsamente assim a retenção de valores, gerando graves constrangimentos, inclusive com cliente armado em sua sede. Configura ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil, com base inclusive na súmula 227 do STJ, pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Existem vícios da sentença, a contradição que reconhece a intermediação e nega a remuneração, a desconsideração das provas testemunhais e documentais, e a omissão quanto ao pedido de dano moral. Pedido por final, pedimos a reforma integral da sentença para condenar os apelados ao pagamento do saldo da comissão de 141 mil, mais correção e juros, condenação por danos morais a serem arbitrados e condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Finalizo, reiterando que assim prestou o serviço, gerou resultado lucrativo ao cliente e está sendo lesada tanto patrimonial quanto moralmente. É hora de restabelecer a justiça e a dignidade da atividade da corretagem. Muito obrigado a Vossa Excelência. Cumprimento o doutor Eberdosa pela sustentação e procedo a palavra agora ao doutor Ronildo Alves Sobrinho, advogado da parte apelada. Também pelo tempo regimental de até 15 minutos. O sistema aqui está... Obrigado. Boa tarde, doutor. Excelências, inicialmente, boa tarde, na pessoa do presidente, cumprimento a todos, doutor Abelardo e doutor Emanuel, especialmente, que é o relator, e demais colegas presentes, doutor Paulo, que acabou de sustentar. Excelência, é o seguinte, eu vou ser bem breve, mas a questão, o fato e o cerne da questão e do processo é que houve um contrato verbal, certo? Para a venda de um imóvel, e esse contrato verbal foi avançado em 2% a 2,5%, é verdade, está no processo que o cliente reconhece que foi entre 2% e 2,5%, esse acordo verbal, e que o meu cliente pagou efetivamente R$75 mil, que foi os 2%, 2,08% do valor avançado à época. Nós temos que destacar também, Excelência, o seguinte, depois do pagamento desse valor, passaram 5 anos, quase no dia da prescrição, faltavam 10 dias para a prescrição, assim ajuizou essa ação, dizendo que havia essa pendência financeira com o meu cliente. Assim, na época que ajuizou a ação, já se dizia ter 25 anos de mercado. Hoje deve ter mais 9, quase 35 anos de mercado. Apresentou no processo vários contratos de correção, mas não apresentou nenhum contrato de correção com o meu cliente. Portanto, o contrato verbal, meu cliente reconhece que foi verbal. Esse processo ele foi julgado pelo da 18ª Vara aqui do Fórum, doutor Josias Nunes, julgado improcedente.
assim recorreu da sentença, pedindo a cassação da sentença, anulação, obviamente, porque disse que haveria uma testemunha que iria provar que o valor avançado à época foi de 6%. Esse processo, essa sentença foi cassada, o processo voltou para o primeiro grau para ser realizada a instrução e ouvida a testemunha arrolada pela SIM. A testemunha arrolada pela SIM foi o comprador. O comprador. E o comprador disse o quê? Está gravado. O doutor que me antecedeu disse que o comprador afirmou na audiência que o avançado foi 6%. Mas não foi, porque eu estava lá na audiência. Basta recordar aí. Basta analisar o conteúdo que foi gravado na audiência de instrução. O comprador disse que não sabe o que foi avançado entre a SIM e o meu cliente. Nem teria como saber, porque ele era só o comprador. Como é que o comprador vai tomar ciência do que foi avançado entre o vendedor e o comprador num contrato particular? Verbal. Impossível dele saber disso. Na verdade, Excelência, o que a testemunha da SIM disse no dia da audiência foi que ele é acostumado a comprar imóveis, é um investidor que compra muitos imóveis na cidade de Fortaleza e região metropolitana, e que ele compra e vende, e que esses imóveis de alto valor normalmente não se estabelece 6% de remuneração, porque o valor é muito alto. Então, imagine um imóvel de 10 milhões de reais. É 600 mil reais a comissão. 6% de comissão. Assim mesmo, pediu para juntar no processo vários contratos que eles estabeleceram. São contratos de imóveis pequenos, de 500, 600 mil reais, e que a comissão era só 5%. Não 6%, como eles pedem. Então, eu passei pelo mérito primeiro, porque eu já fui falando depois do meu colega. Mas agora eu quero voltar rapidamente na preliminar. A preliminar de dialeticidade. Tem ofensa à dialeticidade. A apelação parece mais uma inicial do que um recurso. A apelação nem se comunica com a sentença. A apelação não diz onde a sentença errou. Então, eu gostaria que apreciasse inicialmente a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, que mantesse a sentença que já foi paga a comissão na época e que se estabeleça real justiça, que meu cliente já quitou isso. Meu cliente, só um minuto, nem lembrava mais dessa questão, desse fato. E um ponto, Excelência. Por fim, que agora me recordou, porque meu cliente, o meu colega que antecedeu lembrou. Ele afirma que o meu cliente mandou um bilhete para ele, que está no processo, dizendo que iria pagar o restante da comissão. Meu cliente fez várias negociações com eles, várias compras e vendas. E essas comissões eram pagas realmente, mas eram pagas em todas verbais. Todas verbais. Nunca houve um problema. Então, eu peço que seja mantida a sentença, julgada 2 vezes pelo 18º juiz do primeiro grau, 18º vara do primeiro grau, e que seja realmente feita a justiça. Muito obrigado. Doutor Ronildo, pela sustentação, e passa a palavra ao eminente desembargador Emanuel, relator, para seu voto.
Senhor presidente, cumprimento os nobres causídicos por suas sustentações orais. Você vê aqui, senhor presidente, a vereadora Regina, também faz parte da turma julgadora. É incontrovérsia a questão da intermediação útil, dessa contratação entabulada. O que se verifica é que a controvérsia ela trata-se apenas com relação ao percentual, né? Realmente, essa contratação ela foi feita numa modalidade verbal, não há nenhuma dúvida com relação a esse ponto. E analisando aqui deixa eu ver se eu pego aqui. Que eu digo que para o arbitramento do quanto deve-se levar em consideração o valor envolvido na negociação, as condições que as partes se envolveram no negócio, todo o material probatório constante nos autos, o princípio da razoabilidade e, sobretudo, a praxe e os costumes locais para identificar o valor habitualmente praticado no mercado de corretagem, mediante consulta no site virtual do Conselho Federal de Corretora de Imóveis. Então, qual é a conclusão que eu cheguei de tudo isso? É que, aplicando o princípio da razoabilidade, esse percentual de 4% já aqui escrito, né, já visto pelos senhores que votaram pelo sistema provisório, seria, para mim, a melhor aplicação, né, o melhor quanto, né, desse percentual. Então, eu até falo aqui, senhor presidente, que na compreensão minha, do relator, caso a comissão fosse no valor da tabela, né, 6% sobre a transação, por mais consentâneo, né, aplicando aqui a razoabilidade, teria sido a celebração de um contrato de corretagem ou a estipulação do pago de compra e venda do imóvel. Quer dizer, se chegasse a 6%, que é a pretensão no caso aqui do apelante. Desse valor a título de comissão, de modo que, haja visto as condições em que as partes se envolveram no negócio, sem a devida cautela acerca da formalização do valor a ser desembolsado pelo trabalho do corretor, e considerando ainda a proporcionalidade, não seria consentâneo, não seria razoável, não seria de bom tamanho esse arbitramento pretendido de 6%. Né? Pelo que entendo ser necessário equilibrar a situação, né, dos autos, de modo a permitir uma razoável solução da lide, considerando esses princípios da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. E, por fim, eu decido que fixo com base na razoabilidade, até repetindo, esse percentual já falado, de 4%, e já descontado o valor de 2,5% adimplido, estando devido à diferença de 1,5%. Então, senhor presidente, sendo bem objetivo, eu estou recurso parcialmente provido e estou negando o dano moral, tendo que não seria caso de aplicação. Excluindo dano moral. Parcialmente perfeito, excluindo dano moral. Ele reconheceu, só foi pago 2,08%. Para evitar embargo de declaração, na realidade, R$75 mil que foi pago equivale a 2%, e não 2,5%, como Vossa Excelência pensou, porque foi ele que isso foi alegado. Então, a diferença não seria só de 1,5%, seria de 2% quase. Entendeu? Eu sou embarga. Densa. Aí eu analisarei nos embargos, se for o caso.
Por causa, analisarei. Pois não, Vossa Excelência acabou de se manifestar. colho agora o voto dos demais componentes da turma julgadora, a começar pelo desembargador Gomes Corrêa. Pois não, senhor presidente, renovando os cumprimentos, vendo aqui o acórdão de Sua Excelência, até fui também abrir aqui as razões recursais da parte apelante, né, em que ela pede o valor de R$141 mil, né, a título de corretagem, entendeu? Mas, Excelência, está muito bem lançada a sentença, uma sentença de 22 laudas, entendeu? É muito bem lançada, muito bem rebuscado, muito bem, esgotou o tema, na realidade. Eu quase falava, são 22 laudas. 22 laudas aqui, sério, entendeu? Muito bem lançado, como sempre Vossa Excelência faz. Acompanho o acordo muito bem lançado, parabenizando, isso aqui serve até de ensinamentos para nós, com certeza. Pois não, desembargadora Regina, como vota? Acompanhar a relatoria. Então, faço concluir o julgamento, faço proclamar o resultado, recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatoria, sem divergência. Eu vou aqui pedir a compreensão dos colegas, dos amigos advogados, dar prioridade ao julgamento de um processo, é o C6. A doutora nos pede aqui, vai ter que viajar e tal. Chama julgamento, relatoria do eminente desembargador Emanuel. Só está dando ele aqui hoje. Eu não enxergo o desembargador Emanuel, depois eu vou lhe perguntar, porque eu não enxergo os votos da relatoria do desembargador Emanuel, eu não voto. Eu peço até desculpas, eu garanto que eu não tomei água de chocalho, entendeu? Eu não tomei água de chocalho. É porque eu peguei 3 acordos, não foi? Parece que 3, foram 4, 3 foram seguidos, foi? Então, o item 16, 00, 24, 513, 41, 2010, apelação Cifre Fortaleza, primeira vara Cifre, SAG, perante Banco Santander, Brasil S.A., e a advogada doutora Marina Pereira Antunes de Freitas, já na tribuna, pela Defensoria Pública, concedida a preferência. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Aqui está apontado, desembargador Emanuel, veja, por favor, aí se seria o caso de fazer a segunda pergunta, porque na minha anotação... Senhor presidente, o apelo do Santander está sendo julgado prejudicado. Então, permanece a sentença que favorece a... Seria assim? Perfeito, perfeito. O advogado aqui havia pedido que a intimação fosse exclusiva de parte dele. E ele, esse advogado, não foi intimado. Entendeu? Então, eu estou aqui... Parte positiva, por favor, para ver se a doutora, se há interesse da doutora sustentar ou se vai viajar logo, já vitoriosa. Estou aqui conhecendo o recurso, por tempestivo, e negando provimento, mantendo inalterada a sentença vergastada. Está prejudicado aqui, né? Eu só queria, porque o gabinete informou prejudicado, eu queria que Vossa Excelência visse só a parte final aí para a gente... Mas a parte final exatamente... proclamada de maneira correta. Estou negando provimento. Negando provimento. Então, em vez de prejudicado... Exatamente por conta... recurso... Vai fazer a sustentação, doutor? Faça, Excelência, por favor. Farei. Vai fazer, mas é desprovido o recurso. Mas eu falo pelo apelante. Me perdoe. Me perdoe. Vossa Excelência tem a palavra. Imagina. Que o desembargador Emanuel me provocou aqui que talvez faria a segunda pergunta. A senhora fala pela senhora Cleide?
Não, Excelência, eu falo pelo Banco Santander. Então, Banco quer falar, Santander doutora? versus Defensoria Pública. Ele me induziu em erro, viu? Mas, senhor presidente, é porque está constando aqui uma apelante e apelados. Às vezes um equívoco na atuação. Não está falando aqui nem... Peraí, será que eu estou aqui no 48 mesmo? Peraí. É 16, desembargador. Ah, meu Deus. É porque Vossa Excelência abriu outro. Mas o fato é exatamente este. A questão abra, por favor, da ausência de intimação. Perfeito, abra, 16. por favor, 16. Perfeito. Espera aí, deixa eu... Ah, meu Deus. Estou na cabeça aqui. Acontece. Não, mas o fato é esse, a questão é bem simples. A questão da ausência de intimação do advogado e houve aí, no caso, o cessamento de defesa. Pronto, aqui. Apelante ao Banco Santander, favorável ao constituinte de Vossa Excelência. Aqui é uma ação civil pública. Até recebi a doutora ontem por vídeo, inclusive ela estava vindo aí de táxi, né? Lá. Então, eu agradeço até a gentileza, Excelência. E o desatendimento a pedido de intimação exclusiva de advogado, acabado de falar, e nulidade dos atos processuais posteriores ao pedido, e prejuízo evidenciado, recurso prejudicável. Pronto. Então, está anulando a sentença? Exatamente. Está anulando a sentença. E favorável ao Banco Santander. Anulando a sentença por cessamento de defesa em razão da ausência de publicação no nome do advogado. Exatamente. Perfeito. Agora sou esclarecido. Esclarecido, Excelência. Obrigado. Porque o pedido é específico, como eu falei. Usei até essa expressão aqui específica. Então, prejudicado em face da, proclamando o resultado, da anulação ou da desconstituição da sentença, retornando ao juízo de origem. Ficou claro, doutora? Claro. Obrigada, Excelência. Cumprimento Vossa Excelência. Boa viagem. Nem escrever muito, só escrevi 15 laudas. Nem muito. Agora voltamos para onde? Tem um outro aí, mas dá para chegar lá, né? Boa viagem, viu, doutora? Tá bom. Agora nós... Estou 48. Chama o item 48 da pauta. Descreveu, senhor presidente. Aqui, Vossa Excelência. Aceitou a prioridade, né? O 16, pela ordem, Ciro 41, ainda bem que eu... Com a prioridade inverteu. Não, mas aí mas tudo bem. O que eu falei era exatamente o que está no 16, né? Não tem. Tudo bem. Agora o 48, chama o julgamento, apelação civil 0206766992, originária da terceira vara civil, comarca da capital, apelante Cleide Eugênio Sampaio, advogada doutora Carolina Barreto Alves Costa, está aí? Ela pediu desistência. Sim. Hein? A doutora Carolina declinou da sustentação oral. Isso. E vai falar pelo advogado, pelo apelado Francisco Carlos Matos Mota e outro, doutor Lucas Heleno Rocha, é isso? Isso. Relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque. É o 48. Perfeito. Abra aí, não vá abrindo o 49. Mas o voto eu já estava na cabeça. Então, o doutor dispensa a leitura do relatório. Mas ele fala pelo... Francisco Carlos, o apelado. Pelo apelado. Isso. Então, cabe a segunda pergunta. Perfeito. O recurso aqui, voto do eminente relator, é pelo não provimento do recurso. Dispensa a sustentação, Excelência. Dispensa também a sustentação, posso proclamar definitivamente. Obrigado. Então, nesse item 48, recurso conhecido e não provido, já está votado por todos na sistemática do voto provisório, ratificado em sessão, recurso conhecido e não provido, nos termos do voto do relator, como diria o desembargador Brijo, nosso ex-presidente, grande nome, nemine discrepante, sem discrepância.
Chamo agora o item 5 da minha relatoria. Apelação civil 02-622-92-2023, originário da 19ª Vara Civil da Capital, apelante Ionete Maria Siqueira Machado, apelado Aldairton Carvalho, Sociedade de Advogados. Inscrito aqui para a sustentação, doutor Ítalo Sérgio Alves Bezerra, já está aí, paramentado na tribuna. Boa tarde a todos. Disposto. Sim. Mas eu vou fazer primeiro a primeira pergunta, aliás, as duas, né? Dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. O meu voto provisório, já votado, sufragado pelos demais colegas no decorrer dos últimos dias, dos últimos 3 dias, põe na relatoria, pelo conhecimento, não provimento, é uma matéria já muito batida aqui na Câmara, né? Excelência sabe que deve ter uma dezena de recursos dessa natureza, já foi sedimentado no tribunal, aquela causa envolvendo os professores, sindicatos, só a questão dos honorários advocatícios, chegou até o STJ e tal, é uma matéria pacífica, então dispensa também. Proclama o resultado, recurso conhecido e não provido à unanimidade nos termos do voto da relatoria. Obrigado, excelência, boa tarde. Só justificando rapidamente a minha inscrição, excelência, eu já fiz várias sustentações antes do entendimento estar consolidado, mas é porque, salvo engano, esse é o primeiro julgamento que vossa excelência relata. Sim. Aí, e também, salvo engano, o desembargador Emanuel ainda não tinha votado nesse sentido, aí eu me dispus a fazer a sustentação, mas graças a Deus não precisa. Mas quem chega se submete à interpretação do colegiado, e eu mesmo, quando eu tenho alguma divergência parcial ou integral, eu faço a minha ressalva pessoal, tá certo? Sou mais um entre 5. Chama agora o 26, né? 26 da pauta, 0205647515/2021, apelação civil, originária da 33ª Vara Civil da Comarca da Capital, apelante Caíco Gondim Borelli, advogado em causa própria, né? Causa própria. Causa própria, doutor. Tinha um nome aqui de paulista, mas é OAB do Ceará. E apelado à Unimed, Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica Limitada, relator o desembargador Emanuel. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, Vossa Excelência tem a palavra para sustentar em até 15 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente, boa tarde ao nobre relator. Bom, primeiramente, eu venho falar de algo que mexeu muito comigo nos ataques pessoais invertidos pela Unimed contra a minha pessoa, enquanto causídico, que atua na defesa de diversos clientes que me procuram para buscar os seus direitos, que são negados à operadora que deveria cuidar da saúde e acaba negando todos os procedimentos. Atuo na área desde 2019 e a partir de 2020 a Unimed vem fazendo ataques sucessivos a mim, inclusive dentro da própria ordem, e esses ataques acabaram culminando de clientes olharem as próprias contestações, verem o tamanho do absurdo do que é falado e pedir a rescisão do contrato ou pedir o subestabelecimento e até mesmo, na pior das hipóteses, que é a renúncia por conta de algo que eu nada fiz. Bom, desse breve relato, falo isso como parte, como profissional, mas acima de tudo, como cidadão que se recusa a aceitar o abuso institucional travestido de legalidade. Não é fácil estar aqui, não é fácil estar nessa posição, que nem comum é, e nem deveria ser necessário. Que um advogado precise recorrer ao judiciário para proteger aquilo que deveria ser inviolável por sua essência, sua honra, reputação e exercício ético da profissão. Venho aqui por buscar justiça, não vaidade. Não por ressentimento, mas porque permitir que um plano de saúde derrotado sistematicamente em decisões judiciais use os próprios autos como palco de ataques pessoais ao advogado vencedor é algo que, se ignorado, compromete a estrutura da justiça.
Cerne da lide. Excelências, patrocinei, como dito no começo, diversas ações contra a Unimed Fortaleza, em nome de clientes que buscavam o custeio, nesse caso, de cirurgias reparadoras pós-bariátrica. E aqui um breve relato. Eu também sou bariátrico, eu fui meu primeiro cliente a conquistar a liminar e meu primeiro cliente a conquistar as cirurgias reparadoras por liminar. Não à toa que o meu nome é tão forte na área, porque eu sou produto daquilo mesmo que eu estudei, advoguei e conquistei. Atuo no Brasil todos com mais de 1000 processos, todos os meus clientes existem, não há advocacia predatória. Não há advocacia predatória. E a Unimed, desde então, desde 2019, o Caico tem 5 processos, 10, 15, tem 1000 seguidores, 2, 10, 12. Vem sempre atualizando a forma de ataque. Bom, eu venci com base no direito, com base na prova médica e jurisprudência consolidada deste tribunal e do próprio STJ, que decidiu em 13 de setembro, no repetitivo 1069, pelo direito ao custeio das cirurgias reparadoras. E o que a requerida faz diante de tudo isso? Não recorre tecnicamente, não apresenta prova alguma de má-fé a esse causídico, mas escolhe atacar aquele interlocutor, o mensageiro, o advogado. Me acusa de fraude, manipulação processual e levou à OAB uma denúncia administrativa que sequer foi julgada, mas estrategicamente mencionada em vários processos como tentativa de me desacreditar. O que está em jogo não é o meu nome, é a advocacia. A Constituição Federal, o artigo 133, garante a inviolabilidade do advogado por seus atos no exercício da profissão. O Estatuto da OAB, no artigo 7º, parágrafo 2º, reforma essa proteção e o Código de Processo Civil, no 78, veda expressamente as expressões ofensivas em peças processuais. Ora, em que momento se tornou aceitável que um plano de saúde se utilize dos próprios autos de forma reiterada para macular a imagem de um advogado de forma pessoal, extravasando os limites da lide? Jurisprudência e a doutrina, elas não hesitam. A imunidade profissional não confere salvo-conduto por injúrias e ataques pessoais. Palavras da ministra Nancy Angride, no RESP 932-2334. O uso predatório do judiciário caracteriza abuso de direito. E é disso que tratamos. O uso predatório do processo como instrumento de retaliação, que desvirtua o contraditório e ofende os pilares da ética processual. Excelências, uma breve uma breve pausa aqui na parte técnica, porque é impossível sem tocar naquilo que representa a minha vida. Como dito, desde 2019 venho sendo alvo de ataque sistemático pela ré, e não por outro motivo, senão por cumprir o meu papel com rigor e ética, que é o meu dever enquanto advogado. Quando comecei a obter êxito em demandas judiciais contra a requerida, demandas que garantiam pacientes o direito de realizar suas cirurgias, a resposta nunca foi jurídica, mas pessoal. Passaram a lançar contra mim nos próprios autos insinuações gravíssimas. Fui acusado sem prova, sem nexo e sem qualquer procedimento criminal de fraude, manipulação, condutas antiéticas. Isso tudo em processo dos quais eu não sou parte, eu sou o advogado. Jamais, repito, jamais houve qualquer ação penal contra mim. Apenas um protocolo na OAB que nem sequer foi recebido, acredite, por ausência mínima das alegações. O dano já estava feito. Perdi clientes que leram insinuações contra mim em petições da parte adversas. Clientes que chegaram até mim buscando saúde e saíram duvidando da minha própria conduta. Não por erro meu, mas por uma estratégia deliberada de exposição. Aliás, tamanha a obsessão com a minha vida, e isso aqui é um fato muito importante que pode ser que vossas excelências tenham recebido em seus gabinetes, inclusive o vídeo que irei relatar agora. Tamanha é a obsessão com a minha vida que até o meu cachorro virou prova nos autos. Um vira-lata que tem apenas 3 patas, cujo nome se chama liminar, veio aos autos do processo como se o Caico estivesse brincando com o judiciário. Eu boto o nome do meu cachorro da forma que eu quiser. Vídeos esses que não estão nos autos, aliás, aparecem apenas 2 processos, mas foram de mesa em mesa, de vara em vara, de gabinete em gabinete, com o único intuito de manchar a minha imagem perante vossas excelências, sem utilizar o próprio processo, mas de forma escorregadia, por detrás, agindo sempre sem a mínima lisura. Talvez o mais perigoso não seja o ataque a mim, é o ataque indireto que fazem com essa própria corte. Quando a Unimed insinua, e o que eu estou falando não vem da minha cabeça, está nos autos, que eu manipulo o judiciário, o que é que está se dizendo? Que vossas excelências são manipuláveis?
E isso, com o devido respeito, não é ofensivo apenas a mim, é ofensivo ao tribunal e é inadmissível. E aqui estou, filho de uma família simples, primeiro advogado da casa, não herdei qualquer escritório, nem nome, apenas a responsabilidade. Cada cliente, cada causa e cada sustentação é a sustentação da minha família. Eu não sou um grupo econômico. Aqui os colegas podem falar como é difícil você, em início de carreira, sem nome, sem padrinho, advogar contra grandes grupos econômicos, que é o presente caso. Eu não sou grupo econômico, sou um advogado, e o que eu estou defendendo aqui é o direito de exercer minha profissão com dignidade, com paz, com tranquilidade, sem que o tribunal aceite as ofensas como base de um processo completamente ilegal, já que nem parte eu sou. A prova do dano é o próprio processo. Em São Paulo, chegou a juntar provas de um processo de ética por propaganda. Olhei os autos da OAB, em 10 anos eu fui o único advogado julgado por propaganda. O vice-presidente da ordem é o advogado da Unimed. Cada acusação infundada, cada menção descontextualizada à OAB, cada tentativa de sugerir má-fé, onde só havia atuação técnica, é ofensiva à minha dignidade e imagem profissional, e quanto a isso não há qualquer dúvida. O dano moral é presumido e a dor é concreta. E mais, anexo causal. As ofensas surgiram em resposta ao meu êxito contra a ré. Em vez de combater a tese, a parte ré combate o advogado, com o objetivo claro de intimidar, silenciar e minar minha credibilidade. É interessante falar que antes era só a Unimed Fortaleza, agora ela até parou, depois que a gente teve uma reunião. Mas deu certo para eles. O que a Coapvida está fazendo? A mesma coisa. Inclusive, a única diferença que a Coapvida faz é errar meu nome. Em vez de ter Caico, tem Caio. Mas se Vossas Excelências forem olhar, o dano é tamanho que as operadoras estão utilizando o mesmo artifício, com o único intuito aqui de manchar a minha imagem perante Vossas Excelências, já que no processo não ganham, por falta de condições técnicas. O que eu busco, Excelências, é o direito de cada um. Pessoas que fizeram bariátrica ficaram com excesso de pele precisam das cirurgias reparadoras. Não à toa, nenhum plano de saúde coloca essas ofensivas em qualquer outra ação que não seja de cirurgia reparadora. Tão somente em cirurgia reparadora, por se tratar de um procedimento extremamente caro, já que uma pessoa que fez a bariátrica não precisa apenas de uma plástica, mas de diversas plásticas. E aqui o que se pede, com respeito e firmeza, é o reconhecimento de que a requerida ultrapassou os limites regular da defesa, a confirmação da prática abusiva e retaliatória nos autos. Por consequência, a condenação ao pagamento e indenização por dano moral em valor proporcional à gravidade dos atos praticados. E, para encerrar, não há justiça quando se transforma o profissional que assegura direitos como alvo de uma perseguição. Hoje, peço que essa corte envie um recado claro. A advocacia não está nem será calada. A dignidade não será negociada e o judiciário não será usado como ferramenta de vingança institucional. Se for tolerado, amanhã será outro advogado. Aliás, são tantos já nessa mesma situação. Depois será um defensor público. Depois, um juiz. E quando o direito se curva ao poder, a justiça já não é mais justiça. É uma covardia institucionalizada. Por isso, aqui confio no bom senso desta Câmara, confio na justiça e, acima de tudo, confio que esta decisão pode reformar a honra profissional, que é um bem jurídico tão inviolável quanto a própria liberdade. Muito obrigado. Cumprimento o eminente advogado pela sustentação e passo a palavra ao eminente relator para proferir seu voto. Item 26, desembargador Manuel. Item 5. 26. 26. Está em cima. Cumprimento Vossa Excelência pela sua sustentação oral. Eu vou ler alguns trechos aqui da minha decisão. E eu inicio dizendo que é de fácil solução, né, que foi trazido aqui a ser resolvido, deslindado. Que eu digo, pois a realidade descrita nesse caderno processual, preciso pontuar desde logo, não passou desapercebida por este colegiado. Deslindado. Sendo avaliou os recursos em que ocorreram esses fatos descritos neste processo. Trata-se daqueles recursos que envolviam discussão em torno de cirurgia reparadora,
pós-bariátrica, em que a Unimed afirmava em sua defesa que os laudos médicos e psicológicos apresentados para subsidiar a pretensão cirúrgica eram padronizados. Um exemplo, a peça é produzida pelo autor, apelante às folhas 34 e seguintes. E digo, que não existe um ilícito civil na defesa apresentada pela Unimed, naquelas ações judiciais, porque quando da discussão e julgamento dos recursos em torno dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, em que o promovente atuou, este julgador chegou a perceber a similaridade entre os relatórios médicos e psicológicos anexados pelo causídio, tendo inclusive ensejado um breve debate sobre o ponto específico, ainda que sem exercer qualquer juízo de valor naquela ocasião. Isto porque é perceptível as folhas 195 e seguintes, vários laudos de avaliação psicológica pré-operatória usados pelo advogado, em que o conteúdo tem um texto muito similar, essencialmente só com a mudança do nome do paciente, assim como igualmente é aferível nos laudos médicos destacadas as folhas 122 e 124, em que literalmente está escrita uma mesma redação pelo médico profissional para pacientes distintos. Essa realidade confere justo receio à operadora de saúde, justo direito de saúde, e vem em defesa processual, questiona a veracidade dos fatos apresentados pelo advogado em outros processos contra a operadora, na tentativa legítima da operadora de provar aquele vício da documentação juntada com os laudos médicos e ou psicológicos utilizados pelo advogado requerente, em que é detectável o emprego de informações genéricas e redação deveras, como já falei, similar. Em outras palavras, é razoável a operadora réu Unimed indagar através de seu patrônio, no bojo de ações judiciais em que figura como ré, a padronização desses laudos anexados pelo autor, advogado, nas ações judiciais ajuizadas contra si, operadora, sem que isto traduza um ilícito civil, tendo que se dar uma suspeita. Ora, consoante o artigo 133, o advogado é inviolável, por parte da leitura, que nós já conhecemos bem o que fala o artigo 133, e digo de modo que a defesa judicial apresentada pela Unimed, diante dessa dúvida razoável em torno dos laudos apresentados e da atuação do advogado promovente, está ela, Unimed, acobertada pelos pautados normativos, pois não se verifica excesso pela operadora de saúde. E cito aqui o artigo 133, ipsilíderes. E digo em seguida, aliás, conforme pondera José Roberto Batoche, eu vou também evitar a leitura. Tem até esse livro, José Roberto. É Batoque, a pronúncia, José Roberto Batoque. Batoque. Está faltando o Ozinho aqui que faltou. Eu tenho esse livro, inclusive. Essa aí, vou evitar também. Eu digo aqui, frequentemente coloca diante de situações que o obrigam a expender argumentos, à primeira vista ofensivos, ou eventualmente adotar conduta insurgente. Né? É o que fala aqui o José Roberto Batoque, que diz, só para melhor compreensão, a natureza eminentemente conflitiva da atividade do advogado frequentemente coloca diante de situações que o obrigam a expender argumentos à primeira vista ofensiva ou eventualmente adotar conduta insurgente. Aí cito aqui também, cito o STJ, falando sobre a questão da injúria, que não constitui injúria nem difamação, ofensa irrogada pela parte ou por seu procurador em juízo, na discussão de causas, por se tratar de situação acobertada pela imunidade judiciária, citando aqui o artigo 1421 do Código Penal.
E nessa mesma caminhada, eu cito também, isso aqui é do relator, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, e cito também aqui uma decisão de São Paulo, de Mardo Luiz Antônio Costa, 2019, a publicação, e essa primeira aqui do ministro Reinaldo, de 2024. E temos mais uma outra aqui do desembargador Roberto Vasconcelos, 2022, tudo dentro desse mesmo sentido, nessa mesma caminhada. E digo em seguida, e mais, ao contrário do ensaiado naquelas razões recursais, não vislumbro expressões utilizadas pela operadora, mediante seu procurador, que tem um desígnio próprio e exclusivo de atingir a honra do advogado demandante, não restando comprovada a ocorrência de dolo, má-fé ou abuso de direito por parte da operadora. E cito aqui, se não vejamos a essência do que disse a operadora para atrair a resignação da parte apelante. Entre aspas, com exceção do primeiro laudo emitido para o doutor Caicó. É isso? Todos os demais laudos emitidos pela psicóloga, entre eles o da senhora Eliane de Souza Ferreira, parecem ser padronizados, dizendo o que diz aqui a operadora. Prestados as mesmas informações sobre situação social e psicológica do paciente, e, ao final, todos apresentam a mesma conclusão. Analisando um pouco mais o documento constata-se, continua ainda a operadora. A mesma conclusão, apresenta a mesma conclusão. Analisando um pouco mais o documento, constata-se que a psicóloga Ana Beatriz Roberto de Oliveira, que sequer possui a formação técnica necessária para indicar a realização de procedimento cirúrgico, recomenda a cirurgia como única forma de cura para supostos transtornos sofridos pela promovente. Trata-se, excelência, verdadeira usurpação de atividade privativa do médico, visto que, conforme o artigo 4º, inciso 2 da Lei 2.842 de 2013, a indicação e execução da intervenção cirúrgica e prescrição dos cuidados médicos pré- e pós-operatórios é função privativa do médico, o que não ocorreu no caso em tela. A leitura dos laudos, acima expostos, existe forte indício, ainda operadora, de que houve um direcionamento e, por que não dizer, uma padronização dos referidos laudos, que parecem ter sido orientados e escritos para fins de obtenção da tutela jurisdicional pretendida, não havendo qualquer segurança de que as informações prestadas correspondem com a real situação dos pacientes. Diz um pouco mais à frente, a operadora, e vislumbra-se que o intuito dos envolvidos é caracterizar procedimentos estéticos desnecessários para os pacientes como operações imprescindíveis para a saúde dos beneficiários, visando a receber maior remuneração à operadora pelos serviços que serão custeados pelo plano de saúde, por meio de determinação judicial, consoante publicação na rede social, Instagram, no perfil público do patrono desta demanda, folhas 46 e 58. E digo aí, fechando aspas, que percebe-se que há justa causa para o operador de saúde expor uma tese defensiva de padronização de laudos, diante de tudo que já destaquei no curso do meu voto, vê-se ainda claramente a inexistência de elemento subjetivo, dolo ou culpa, na atuação da operadora de saúde, que não lançou expressões injuriosas ou caluniosas contra o apelante. Me parece, na verdade, que os argumentos empregados pela ré, Unimed, que são alvos da insurreição autoral, possuem, no mínimo, algum lastro probatório que justifique o levantamento da suspeita trazida por parte da operadora de saúde nas ações judiciais contra ela, ajuizadas e nas quais o postulante atua como advogado. A própria existência de procedimento administrativo
mencionado pela operadora requerida, é admitida pelo promovente, e embora, de fato, o regime jurídico brasileiro seja, redigo, pela presunção de não culpabilidade, não encontro, não vejo do razoado da Unimed que a operadora ré tenha realizado qualquer juízo condenatório em desfavor do recorrente, mas estão somente indicando que existiriam indícios de padronização de laudos médicos, o que repriso este colente colegiado de alguns recursos que chegou a avaliar, igualmente veio a detectar. Embora diga, novamente, sem qualquer juízo valorativo, juízo de valor, pois atípico àquele momento. Doutor Ossino, não me compete aqui a validar a rigidez dos aspectos processuais que ambas as partes discursam nestes autos, em especial em torno da desistência de ações, assim que a liminar é indeferida pelo juízo à qual, com reajuizamento da demanda, mas avaliando o conteúdo das manifestações, é perceptível que a ré Unimed traga consigo um arrazoado lastreado em eventos processuais que justificam incognição sumária, ao menos a sua resignação. Logo, me parece carente o elemento subjetivo, dolo-culpa. Cito aqui Carlos Roberto Gonçalves, em torno do que trata o artigo 186 do Código Civil. Vou parar da leitura aqui por inteiro. E digo em seguida que, como é disso, são pilares da responsabilidade civil, objeto da rebelião recursal, o ilícito, o prejuízo e o nexo de causalidade, não sendo aqui dispensado o elemento subjetivo, pois que a operadora recorrida responderia subjetivamente pelos atos e danos que causar. Quer dizer, não tem a responsabilidade objetiva neste caso. Desse modo, a linguagem utilizada pela operadora não teve uma conotação dolosa ou culposa, dispensável para caracterizar a ofensa à dignidade da pessoa e a responsabilidade civil nesse caso concreto, sendo certo que o ânimos narrandi neutraliza a intenção de caluniar, eliminando o dolo específico da infração. E cito aqui uma decisão que também eu vou ocupar da leitura. E digo, em arremate, havendo somente atuação no exercício regular do direito e defesa conferida à operadora de saúde, em ações judiciais, na estrita observância da lei, não há como identificar ou imputar-lhe conduta ilícita civil, mas argumentações com a retórica em tônica estritamente profissional, fazendo ressalva ao seu espírito de indignação com o uso de laudos médicos de conteúdo similar. Reconheço do recurso para negar o provimento, mantendo a sentença e os honorários majorando para os da origem para 12%, é como voto, senhor presidente, eu pedindo minhas escusas, esse é o meu entendimento e esse é o meu pensamento. Só uma questão de fato. O processo que é mencionado e que eu disse que existia, muito embora era para correr em segredo de justiça no próprio OAB, o que fala muito sobre o ataque, não foi nem sequer recebido e consta nos autos. Sobre a questão dos laudos, dos relatórios médicos e psicológicos similares, consta também nos autos, onde sequer eu tinha operado com a psicóloga Mônica, que era outro advogado. Outros advogados utilizam a mesma demanda. Já está no julgamento, foi o caso de Vossa Excelência embarga, tá certo? Eu analisarei. Ok? Viu? Então, passo a colher os votos dos demais eminentes membros da turma julgadora e começo pelo desembargador Gomes Corrêa. Pois não, senhor presidente, renovando os cumprimentos mais uma vez. Senhor presidente, nós avançamos muito, não é? Em termos de democracia, para possibilitar nós estarmos hoje aqui, muitas vidas foram ceifadas, né? E a democracia é um valor
inegociável, né? É um valor que nos foi muito caro e nos está sendo muito caro. O ano passado, lá em 2023, aliás, por pouco a gente não estaria confinado, sei lá, meu Deus do céu. Mas eu estou fazendo essa citação porque as folhas 18 da inicial, nós temos aqui o pedido do autor, folha 18, item 7.4. Cumprimento da liminar para que a requerida se abstenha de qualquer comentário, citação, ou mesmo mencionar o nome do autor em qualquer contexto que seja, sob pena de multa de R$2.000 por dia de descumprimento por pessoa. Entendeu? Aí eu lembro de uma frase da ministra Carmen Lúcia, né? Que ela disse na sessão do Supremo Tribunal Federal que o cala-boca já morreu. Eu achei bem interessante, é por isso que eu estou contextualizando. Eu analisando aqui os documentos anexados por Sua Excelência, o autor da ação, advogado em causa própria, né? Não vislumbrei qualquer abuso de nenhuma forma. A Unimed simplesmente exerceu o seu direito processualmente previsto, direito de manifestação, entendeu? Sem nenhum ataque. Por sinal, eu já fui relator de alguns recursos da Unimed em que Sua Excelência, o advogado, patrocinava a causa. Entendeu? Então, não vislumbro nenhum dano, ou patrimonial, ou moral, seja lá o que for, e é a tal coisa. Soa muito estranho, aqui eu vou, o advogado querer cercear a liberdade do outro advogado. Eu apenas venho só a lamentar, infelizmente, mas lamentar e acompanhar a relatoria, a Excelência, nas suas 11 laudas, muito bem lançadas, Excelência. Acompanhe a relatoria. Obrigado, desembargador Carlos Augusto. Como vota a eminente desembargadora Regina Câmara? Desembargador presidente, eu confirmo o meu voto provisório e faço minhas palavras do desembargador Carlos Augusto Correia Gomes. Gomes Correia. Gomes Correia. Ministro Gomes Correia. Já ele chega lá. Da Eucaristia, nem que seja. Pois pode ser da Eucaristia. Então, concluído o julgamento, faço proclamar o resultado, recurso conhecido e não provido, sem divergência, tudo nos termos do voto do relator. Terminou o julgado, eu não faço parte da Câmara, mas eu sempre até citei na minha posse, a 2015, naquela época, TRE, aquela frase do grande Churchill, né? Ele diz, teria dito, né, que a democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as demais. Né? Lembro que eu citei naquela época ao assumir o TRE. Tem um pleito aqui e eu estou deferindo e suspensão da sessão por 10 minutos.